Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais retoma hoje o conteúdo inédito com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. No programa desta semana você vai ver o novo cenário da pandemia e os surtos de gripes e viroses, os prejuízos da gravidez na adolescência, como prevenir, a importância da mamografia. Veja também o suporte do Hospital Unimed para atendimento de pacientes com Covid e síndromes gripais. E ainda, a receita de hoje é bolinho de batata doce com frango cremoso, uma delícia. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa com uma entrevista sobre esse cenário que estamos vivendo, Covid-19 e outras síndromes gripais. Confira. Em meio a uma pandemia que ainda não acabou, inclusive com o aumento do número de casos da Covid-19, surto de gripe, viroses, síndromes gripais. Sobre esse cenário, eu converso agora com a infectologista cooperada da Unimed Sergipe, Mariela Comete, que seja muito bem-vinda. Doutora Mariela, o que está acontecendo? Qual é a situação real hoje? Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer dividir um pouquinho do conhecimento aqui com vocês. Como você bem disse, a pandemia de Covid nem acabou e nós vivemos aí um surto de influenza, um surto da doença gripe que vem com uma cepa com mutação. Eu tenho certeza que são ensinamentos de que a gente fala que uma doença viral ela é muito difícil de ser combatida, especialmente porque ela faz mutação nesses agentes que causam a doença. A gente vê que a vacinação da gripe é anual e mesmo assim, vez ou outra, períodos sazonais, a gente sofre com o aumento do número de casos de pacientes gripados, levando a muita gente com síndromes gripais e até mesmo com pacientes internados. A Covid, ela sofre um delay de outros países aqui no Brasil, ou seja, quando você encontra uma cepa mais infectante, uma cepa com maior mutações de infectividade ou até de gravidade em outro lugar que tenha relevância, porque várias cepas estão circulando, mas algumas com maior relevância, como a gente tem a Ômicron, a gente sente isso depois de um período aqui no Brasil. Então a gente viu que a Europa sofreu, os Estados Unidos sofreu com o aumento do número de casos e hoje a gente sente aqui no Brasil um aumento da taxa de positividade nos nossos testes, ou seja, as pessoas estão apresentando sintoma e testando positivo novamente para a Covid numa monta muito maior do que a gente teve há 4 meses atrás, por exemplo, que a gente vivia uma tranquilidade e uma baixa taxa de transmissibilidade. O que a gente precisa ficar muito atento é que são duas doenças que cursam muito parecidas. Tanto os casos leves, que são síndromes gripais, ou seja, o nariz escorrendo, uma tosse, uma dor no corpo, febre, quanto os casos moderados e graves que podem cursar com falta de ar, com descompensação da doença que o paciente já tem, motivando ou necessitando esse paciente de procurar um hospital e ficar internado. Certo, vamos falar um pouquinho agora da testagem, porque como confunde muito a cabeça, né? Às vezes a pessoa dá um espirro, o nariz está corizando e já quer fazer o teste. Como é que fica isso hoje, né? Tanto para a gripe, né, a influenza, quanto para a Covid-19? Só através da testagem que a gente consegue saber qual é o tipo de doença, qual é o vírus que está causando aquela doença ou se não tem nenhum processo infeccioso acometendo e seja só um processo alérgico ou um processo inflamatório. Mas a gente orienta que as pessoas evitem buscar as unidades, principalmente hospitalares, em busca só de testes. Façam o isolamento, tentem a avaliação tanto nas unidades que atendem saúde da família, como é o NAS na Unimed, ou as unidades básicas de saúde. Evitem procurar os hospitais só para teste. O hospital é para quem tem sintomas de gravidade, porque a gente acaba superlotando com uma população que não está grave,
um local onde a gente deveria dar assistência a pacientes só com gravidade. A testagem, ela vai ser indicada pelo médico, se for necessário ou não. Se você tiver sintomas durante aquele período, a testagem ainda mantém entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Fora desse período, a gente não indica testar pelos falsos negativos, então não faz muita diferença a gente fazer fora desse período. Tanto para gripe quanto para Covid, o teste é o mesmo. É o cotonete que coloca-se no nariz e esse teste feito com cotonete, ele pode ser testado para as duas coisas em laboratório. Então você pode procurar tanto o SARS-CoV quanto o vírus da influenza que está circulando, é o vírus da influenza A. Então assim, lá no laboratório é que é feito. Então não precisa fazer 2 testes, não há necessidade. E é o mesmo exame que é o swab nasal. É tanta fake news, né, que circula aí pelas redes sociais que acaba confundindo a cabeça das pessoas e tem muita gente aí sem saber se vai vacinar ou não as crianças. A gente aproveita, inclusive, esse momento que estou aqui com a infectologista para enfatizar a importância e a eficácia da vacinação nas crianças. Foram 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, com 11 casos de miocardite moderada. Nenhuma criança morreu, nenhuma criança precisou ficar internada. E quantas crianças morreram pela Covid? A gente que trabalha na linha de frente, que trabalha em hospital que teve criança, muita gente falava, mas quase não morreu criança. Não morreu quase, mas morreram crianças. Enquanto a gente tem uma doença matando as nossas crianças, a gente vai apelar para o bom senso, pela ciência e vai incentivar que essas crianças sejam vacinadas. É isso aí, pessoal. Vamos nos cuidar para viver mais, para viver bem, né? Exatamente. E acho que a gente tem de tudo para passar mais uma fase que é mais leve, mas que é de importância sobre o incentivo da 3ª dose da vacinação, da dose de reforço para quem não tomou, e a vacinação da gripe, que sempre foi anual, que o Sistema Único de Saúde não garante a vacinação da maioria das pessoas, mas que vale a pena um investimento financeiro, que é um investimento pequeno, que você possa se vacinar e vacinar as pessoas que não são contempladas pelo SUS, pela vacina, pois a gente está vendo que os surtos são sazonais e não são só no inverno. É verdade, doutora Mariela, muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação tão assídua, tão solícita sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço. No próximo bloco, o suporte da Unimed Sergipe para o enfrentamento desse atual cenário de pandemia e outros surtos gripais. E ainda, por que a mamografia é tão importante? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro. Por isso, sabe onde o cliente Unimed encontra o melhor centro diagnósticos do estado? Aqui dentro, na própria Unimed. Aqui você tem à sua disposição todos os exames laboratoriais e de imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia e segurança. E claro, o jeito de cuidar Unimed, que é muito mais humano. Unimed Sergipe, nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. O hospital da Unimed Sergipe tem se preparado e se organizado para atender a demanda de pacientes com Covid e síndromes gripais. Acompanhe o que está sendo feito. Bom dia. Aqui no Momento Unimed, nós vamos falar sobre o suporte que o Hospital Unimed está fazendo aos seus clientes para viver esse novo momento, né, essa 3ª onda de Covid, associado com também o surto de influenza fora de época, né? Então, o que está acontecendo muito aqui, o que é que a gente está fazendo? Nesse momento agora, os pacientes que estão chegando no pronto-socorro não são clientes, pacientes que chegam graves, né? Então a gente teve muito atendimento de porta e poucos pacientes que necessitam de uma intervenção médica efetiva, né? Como nós tivemos no primeiro momento do Covid e no segundo momento do Covid. Então isso é muito importante frisar. Nós temos muitos sintomas leves. Então fica muito difícil, né, você saber se o paciente está com Covid, está com rinite,
está com a gripe causada por uma influenza e que tipo de influenza é esse, né? Então, o que é que a gente está fazendo? A gente não chegou a mexer muito na estrutura física em si, porque a gente está tendo muito atendimento de porta. Então, a gente normalmente termina liberando muitos pacientes de porta, né, com as medicações para fazer o tratamento em casa. É importante frisar que o tratamento de qualquer uma dessas doenças são sempre sintomáticos. Então, se o nariz está corizando, medicação para coriza, se a garganta está doendo, medicação para garganta, né? É importante frisar o não uso do corticoide no momento inicial da doença, tanto para gripe como Covid, que pode piorar a carga viral. Então, isso tudo é importante para o cliente ser medicado, ser orientado. O que a gente recebe muito aqui no pronto-socorro é o quê? É muita demanda de pacientes que ficam horas esperando, querendo ou fazer um RT-PCR ou pegar um atestado. O que é importante todo mundo ter ciência? Em casos leves, né, o tratamento tanto do Covid quanto da influenza são iguais, porque são doenças virais. Isso seria uma coisa muito importante para conscientizar vocês, para tentar até desafogar um pouco a urgência com esse pânico gerado em toda a sociedade, né? E, assim, infelizmente, se tivéssemos umas políticas adequadas em cada empresa, né, com médicos de trabalho, que pudessem fornecer aos seus trabalhadores os atestados que tantos eles exigem para que os seus funcionários ficassem longe do seu emprego, também desafogaria as urgências. Houve um movimento diferente nesse momento que estamos vivendo. Houve um aumento importante do número de crianças que estão adoecendo. Mas esse momento não é por conta do Covid. A maioria dessas crianças é por conta do influenza. Então, o influenza, ele causa sintomas respiratórios muito mais do que o Covid. Então, as crianças em si, elas têm realmente aumentado muito as demandas delas nos hospitais, principalmente aqui também no Hospital Unimed. Inclusive, aumentou-se também o número de internamento de crianças, né, com as síndromes gripais, por conta principalmente da influenza. Nós tentamos aumentar o espaço de atendimento da pediatria, né? Então, para poder a gente dar suporte a esse número bem maior que está em relação dos atendimentos que eram antes referidos na primeira e na segunda onda do Covid. Essas são as orientações do Hospital Unimed, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo de forma adequada, né? E que vocês também possam contribuir, inclusive de forma nacional, que nós estamos vivendo hoje um momento de dificuldade, né, de acesso aos reagentes para realizar os RT-PCRs. Então, isso é uma crise nacional, não é somente um momento aqui em Sergipe. E daqui a pouco, as pacientes que realmente precisam desse diferencial, a gente precisa, as pacientes graves, a gente conseguir saber que tipo de doença ele tem, que tipo de vírus ele tem, estão correndo risco, inclusive nacionalmente, de a gente não conseguir fazer a testagem neles. Então, cabe também a consciência de cada um de vocês, né, que não vão fazer a testagem por qualquer coisa, né, que vocês nesse momento, sabendo que o tratamento é basicamente os sintomáticos, né, que vocês se alertem para os seus sintomas, né, não é que vocês não venham ao médico, é que vocês se alertem. Vocês venham ao médico sim, sempre que precisarem, mas que vocês venham para serem orientados, né? E que vocês saibam a importância do exame nesse momento na nossa realidade do Brasil. O Hospital Unimed está localizado à Rua Campo do Brito, número 1000, no bairro São José. Mais informações, ligue 2106-4848. E olha só, ontem, 5 de fevereiro, foi comemorado o Dia Nacional de um exame super importante, a mamografia. Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da mamografia, pois ontem, dia 5 de fevereiro, comemoramos o Dia Nacional da Mamografia. E por que falar da importância desse exame? Durante 2 décadas, o câncer de pulmão era o líder em termos de incidência dos cânceres no mundo. Mas de 2021 para cá, saiu um estudo mostrando que o câncer de mama assumiu essa liderança como a primeira colocação em termos de incidência.
Isso pode ser explicado um pouco devido à mudança no estilo de vida das mulheres. As pacientes, elas começam a fazer menos atividade física, a gente observa um índice de obesidade cada vez maior, as pacientes começam a consumir mais álcool, mais produtos industrializados. Isso pode explicar um pouco o porquê desse aumento nessa incidência do câncer de mama. A mamografia, ela continua sendo o melhor método de rastreamento para essas pacientes. Quando eu falo em rastreamento, eu estou falando sobre um exame onde a paciente vai realizar no momento em que ela está assintomática. Ela não tem nenhum sintoma, nenhum nódulo palpável, então ela vai realizar como um exame de rotina. Esse é o momento ideal para a realização da mamografia. Se a paciente já sente alguma nodulação e procura o mastologista e vai realizar também a mamografia, ela passa a ser um exame de diagnóstico, mas são lesões que já são detectadas de uma forma de tamanho maior. Então não é tão precoce quanto seria no exame de rastreamento. A função da mamografia é detectar a lesão em sua forma inicial. Isso vai impactar na taxa de cura dessa paciente. Então, enquanto mais precoce a gente descobre uma lesão, um câncer de mama, maior a chance de cura dessa paciente. Bem como tratamentos menos agressivos, às vezes as pacientes não precisam nem fazer quimioterapia. E às vezes algumas lesões são descobertas antes mesmo de virar o câncer invasor. Então são lesões precursoras, lesões iniciais, onde a gente consegue descobrir quando a mamografia é realizada no momento adequado. E quando que deve ser iniciado esse rastreamento? Quando as pacientes completam 40 anos de forma anual. Então, uma vez por ano, a paciente vai realizar a mamografia acima dos 40 anos. Em alguns casos específicos, a gente termina antecipando um pouco essa idade, principalmente quando as pacientes têm algum histórico familiar importante, em alguns casos que isso vai ser avaliado de acordo com a paciente. Mas, no geral, 40 anos de forma anual. A taxa de radiação é muito baixa, então compensa os benefícios do exame. Termina trazendo um pouco de incômodo porque a gente precisa realizar uma compressão. Então, as pacientes terminam se queixando um pouco com relação a essa compressão, mas ela é necessária porque a gente precisa espalhar essa glândula mamária para observar se nessa mama tem ou não lesão, senão vai atrapalhar a visibilidade e vai fazer com que o raio-x não consiga penetrar tão bem nessa mama. Então, a gente precisa realizar realmente essa compressão. E devido a esse incômodo, as pacientes terminam perguntando se de repente a ultrassonografia, que termina sendo um exame um pouco mais agradável de fazer, um pouco menos incômodo, se ela substitui a mamografia. E a resposta é que não. Um exame é complementar ao outro. Alguns pacientes vão fazer apenas a mamografia e já vai estar de bom tamanho, já vai estar a avaliação adequada, mas outros pacientes vão precisar complementar a mamografia com o ultrassom. E às vezes cada um traz uma informação diferente para o médico poder avaliar como um todo o caso daquela paciente. Bem como o autoexame da mama. A gente sabe que quando a paciente faz o autoexame, ele ainda é indicado, mas é um pouco controverso, porque quando ela vai perceber a nodulação, ela já tem um determinado tamanho que faz com que o diagnóstico já não seja mais tão precoce. Então, como eu falei, a realização da mamografia, idealmente, é feita quando a paciente não está sentindo. Mas, de qualquer forma, a gente fala, não, faz o autoexame uma vez por mês, mas não exclui. A paciente não estar sentindo a nodulação ou um autoexame das mamas normal, não exclui a necessidade dela fazer a mamografia. Sendo assim, previna-se, cuide-se. A mamografia, ela salva vidas. Obrigada pelo convite da participação, espero ter esclarecido um pouco as dúvidas de vocês e que vocês aproveitem aí o início do ano para pôr em prática todas essas dicas. A seguir, vamos falar sobre gravidez na adolescência. E mais, a receita de hoje é bolinho de batata doce com frango cremoso. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta. E dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar, Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. Estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência.
O objetivo é orientar e conscientizar não só os jovens, mas a população em geral sobre os prejuízos de uma gestação precoce e o que fazer para evitar. Acompanhe as colocações do ginecologista e obstetra Kelso Passos. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores do programa Viva Mais. Desejo a vocês aí um feliz 2022, né, com muita saúde, principalmente, é o que nós estamos precisando. Sempre precisamos e atualmente mais ainda, né, com essa pandemia que estamos vivendo, infelizmente. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema que abrange um grave problema social, principalmente no Brasil, que é a gravidez na adolescência. As causas mais frequentes desta grande ocorrência, todo mundo fala, às vezes os pais, né, quando a adolescente engravida, mas poxa, como é que você engravidou hoje com tanto método, com tanta informação, com internet, né? Só que às vezes a adolescente tem informação de como evitar, só que ela tem um medo de ser apanhada pelos pais, né, de ser pega, flagrada pelos pais com um anticoncepcional, a cartela de anticoncepcional em casa, ou até mesmo preservativo. E aí a gente vai abordar esse tema também, porque uma das formas de prevenção da gravidez na adolescência é a conscientização dos pais, né, do pai, da mãe, porque assim, é melhor ela saber que a filha tem relação do que saber que a filha está grávida. Então, a conversa aberta e franca entre mãe e filha, entre pai e filho, ou entre os pais e filha e filho, é a melhor arma para a prevenção. Uma outra causa é o pensamento mágico, que a gente costuma falar, né? Que todo adolescente tem, né? Acontecem as coisas com todo mundo, menos comigo. Então, esse pensamento mágico vai de extremos, como acho que na primeira vez, quando eu perder a virgindade, não tem chance de engravidar. Eu preciso ter várias relações para poder engravidar. Um outro engano que a adolescente comete é achar que o preservativo protege 100% contra a gravidez. O preservativo protege 100%, nem 100%, mas perto disso, contra doenças. Mas contra a gravidez não é um método tão seguro. Então a gente sempre recomenda que utilize o preservativo sempre, né, por causa de doenças, mas um outro método complementar contraceptivo, né, ou a pílula, ou injeção, ou um DIU, vai variar muito de caso a caso e de acordo com a adaptação de cada adolescente. Um grande fator também que contribui para a gravidez na adolescência, por incrível que pareça, é um problema social, de reclusão, de, vamos dizer assim, a sensação de que se engravidar e casar vai ter liberdade que os pais não dão. É aquele pensamento mágico novamente, né? De, eu quero fazer tudo que eu der na cabeça, né? Sem dar satisfação a ninguém. E meu pai e minha mãe não deixam eu ir para o show, não deixam eu ir para a festa, não deixam eu ir para o acampamento, e se eu casar, eu vou conseguir tudo isso. E um meio, vamos dizer assim, que muitas pensam, mais rápido de adquirir essa liberdade é engravidando para poder casar e, entre aspas, fazer tudo o que quer. Então, novamente, vem a questão social, de relacionamento, de conscientização dos pais, que os tempos mudaram e os pais têm que acompanhar. Uma gravidez na adolescência é classificada como gravidez de alto risco. Então, as complicações mais temidas numa gravidez, na adolescência, né, ela tem uma chance maior de acontecer. Diabetes gestacional, pressão alta, né, que é a pré-eclâmpsia, atualmente chamada de doença hipertensiva específica da gravidez, e todo o transtorno emocional, todas as mudanças que a gravidez traz para uma mulher, e que um adolescente, o corpo fisicamente ainda não está preparado para absorver, vamos dizer, tantas mudanças, né? E principalmente o emocional, né? Uma menina de 13, 14 anos, ninguém pode dizer que uma menina dessa vai ter condição emocional, maturidade para criar um filho, né? Para
educar e criar. Então, assim, é literalmente uma criança cuidando de outra criança. Escolas são tolhidas de projetos de educação sexual, ou os projetos de educação sexual são moldados de acordo com as reclamações dos pais. Infelizmente, isso é uma realidade, porque os pais até hoje, né, no século XXI, acham que se o adolescente, quanto mais informação ele tiver, mais vai despertar a curiosidade para iniciar a vida sexual mais precoce, mais cedo. E é justamente o contrário, né? Tem evidências científicas que quanto mais informação o adolescente tiver, mais tarde ele vai ter o início da sua vida sexual, porque ele não vai ter aquela curiosidade de saber como é, ele vai ter informação embasada cientificamente, através de profissionais qualificados, né, sobre sexo, sobre todas as implicações que o sexo envolve. Estamos na semana, né, de prevenção da gravidez na adolescência. Espero ter contribuído um pouco, né, para a gente, esse trabalho de formiguinha, para conscientizar os pais, os adolescentes também, da importância de postergar essa gravidez para mais para frente, né, quando tiver uma maturidade emocional, até mesmo financeira, para uma gravidez ser planejada, que um filho é uma bênção, mas ele planejado, a bênção é muito maior, né? E estamos à disposição, espero ter contribuído e muito obrigado pelo convite, pelo espaço aí de a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão polêmico e tão frequente, né? E infelizmente a cada dia que passa cresce cada vez mais o número de adolescentes grávidos. A informação e o diálogo são fundamentais para evitar essas gestações precoces, né? Vamos quebrar tabus e conversar mais com os nossos jovens. E agora chegou a vez da receita da semana: bolinho de batata doce com frango cremoso. A batata doce é um alimento nutritivo e com propriedades antioxidantes. Além disso, possui um baixo índice glicêmico, o que significa que os carboidratos são digeridos mais lentamente pelo organismo. Além de fornecer energia, esse alimento gera maior sensação de saciedade. Já o frango está entre as carnes com baixo teor de gorduras, o que o torna uma opção proteica mais saudável. Os bolinhos de batata doce com frango são opções práticas para consumir esses ingredientes e garantir uma alimentação saudável, mesmo fora de casa. Você pode utilizar os temperos de sua preferência e garantir um resultado saboroso. Anote aí! A batata doce e o frango formam uma dupla poderosa quando o assunto é alimentação nutritiva. Fica aí a dica de um lanche saudável, prático e saboroso. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo programa, você confere, entre outros assuntos, a entrevista sobre o Fevereiro Laranja, campanha de conscientização da leucemia e da doação de medula óssea. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia, Rede Record.